Boa noite a todos mais uma vez. Sejam todos bem-vindos na nossa casa. É um prazer receber a todos aqui e juntos podemos estar refletindo sobre os ensinamentos do Cristo e ajudando na nossa caminhada, muitas vezes difícil, na maioria das vezes, não é? Mas com o Evangelho de Jesus no coração, tudo fica mais leve. E agradecer principalmente a toda a colaboração que os irmãos têm prestado na nossa casa. Para a manutenção da casa, para assistir os irmãos em situação de rua, o enxoval dos bebês, cestas básicas. Então a gente só tem que agradecer a colaboração de cada um. Sem essa colaboração, com certeza, não teria obra nenhuma, não é? Porque não tem como sustentar uma situação dessa. O enxoval dos bebês gasta muito dinheiro para ir uma coisa bonitinha, decente, digna, não é? E as coisas, o preço que está. Então, a colaboração de vocês é, assim, uma bênção muito grande. É um incentivo para nós, trabalhadores, sabe? De falar, não, continua aqui, fazendo o seu, porque lá em cima está mandando, né? Então, eles colocam o auxílio em nossas mãos e a gente vai doando. E aí a gente vai servindo de ponte, né? Vem de lá para cá e daqui para lá. E assim a gente vai trabalhando. Então, está vindo da... Cada um aqui está sendo uma ponte maravilhosa de ajuda, de colaboração. Cada um de nós, cada um fazendo a sua parte. Isso é que importa, não é? E agradecer imensamente e, mais uma vez, que nós possamos aproveitar esse momento maravilhoso, que eu considero um presente do alto, de nós estarmos aqui refletindo, buscando essa luz, esse amparo, tendo essa assistência espiritual que Jesus envia para nós, que a espiritualidade está envolvendo cada um nas suas necessidades. E de acordo com o nosso merecimento, nós vamos recebendo. Tá? Então eu vou convidando a todos agora, para que nós possamos fechar os nossos olhos. Vamos relaxando as nossas pernas, relaxando nossa mente, o nosso coração. Vamos relaxando os nossos ombros, os nossos braços. Vamos mentalizando a figura doce e meiga de Jesus, esse momento abençoado que o Pai nos oferece, esse banquete espiritual para alimentar o nosso espírito, tão imperfeito, tão endividado, tão necessitado desse pão espiritual. Agradecendo a Deus por podermos estar aqui novamente. Agradecer a Jesus, nosso Mestre amado, por nos oferecer esse ponto de luz, para que nós possamos aprender um pouquinho mais e nos esforçarmos para ser um ser humano melhor. Agradecendo a espiritualidade aqui presente desde as primeiras horas da madrugada, porque esse trabalho já está preparado com muita antecedência. Nós estamos aqui só para colocar em prática. Tudo vem do alto, vem em nossas mãos, nas mãos daqueles que querem ajudar. E assim, agradecidos que estamos, Senhor, pedimos a vossa bênção para mais essa noite de luz, para esse encontro de amor, para essa assembleia espiritual maravilhosa, que seja de grande valia para todos nós, encarnados, desencarnados que se encontram aqui presentes, e cumprimentando com muito amor e carinho o mentor espiritual dessa casa, sua legião de companheiros que com tanto carinho nos oferecem momentos de auxílio, de socorro e de amparo para ajudar a nossa evolução. E é com muita gratidão que abrimos o nosso coração e iniciando esse encontro de amor. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a melhorar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a melhorar o mundo. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, mensageiros celestiais, auxiliai o nosso esforço, para que possamos auxiliar e ajudar a melhorar o mundo. Que assim seja.
E assim será, graças a Deus. E hoje vamos recebendo com muito carinho, com muita gratidão, desde já, a nossa querida Flávia, que vai trazer tudo aquilo que ela preparou com muito carinho. Que ela seja sempre bem-vinda e que ela seja envolvida em muito amor pelo seu mentor, pela espiritualidade amiga, para transmitir a todos nós aquilo que ela se propôs a fazer com muita proteção e com muita luz. Que assim seja. Graças a Deus, uma boa palestra para todos nós. Boa noite a todos nós, aqui nessa noite fria. Primeiramente, eu quero agradecer aos mentores dessa casa, que propiciaram que eu esteja aqui, aos dirigentes dessa casa, aos trabalhadores, ao meu mentor, toda a espiritualidade que me acompanha, que é uma honra estar aqui com vocês, para dividir, para compartilhar um pouquinho do que eu refleti sobre a passagem que foi sugerida como tema. Então eu espero que todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, possamos sair daqui melhor do que chegamos e possamos levar no coração um pouco mais das mensagens de Jesus. Então, qual que é o tema? Não sei se vocês viram no nosso grupo, mas qual que é o tema da palestra dessa noite? O nome dela é O Jugo Leve. Ela está inserida no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador. E ela é uma passagem da vida de Jesus que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30, para quem quiser aprofundar um pouco mais. E eu vou ler para vocês o trecho, que é o grande trecho de estudo desse capítulo, para que a gente possa dali desdobrar e tentar entender o máximo possível o que Jesus trouxe, porque como agora nesse vídeo nós acabamos de ver, Jesus não perdia tempo, né, pessoal? Ele, assim, cada frase dele a gente se debruça e conforme a gente vai estudando, a gente percebe sempre que tem algo ali que a gente não tinha percebido antes. Então, é um trecho pequeno, mas que é muito importante. E ele diz o seguinte: Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Daí o título desse trecho, que é O Jugo Leve. Então vamos buscar compreender essa passagem, pessoal, com a razão, né, um exercício racional aqui, mas acima de tudo com o nosso coração, que a gente abra o coração para esse ensinamento. Quando a gente fala sobre jugo, em muitos trechos bíblicos, em muitas palestras, a primeira impressão que a gente tem é que jugo significa julgamento, autoridade, nesse contexto dessa frase que eu acabei de ler para vocês. Então seria como um julgamento, uma autoridade leve de Jesus. Só que, aprofundando um pouco mais no sentido dessa palavra jugo, então eu fui buscar o que de fato significava jugo, qual que é o sentido literal da palavra jugo na época de Jesus. Né? Como que era usado? Que palavra é essa? E jugo é uma peça de madeira, uma grande peça de madeira, que une dois bois para que eles andem juntos, arando e fazendo todos os servires do boi daquela época. Então, vocês imaginem, dois bois com uma trave, né, de madeira bem pesada entre eles para que eles estejam unidos dessa forma, puxando arado, puxando uma carroça. Então, para que o servir desses bois seja mais eficiente, ou seja, para que um não fique andando para cada lado, eu uno esses dois bois e aí eu tenho mais eficiência, eu subjugo esses bois, né? De alguma forma, é como se eles precisassem algo pesado para que eles estejam unidos.
Então a gente começa a entender o porquê que Jesus usa esse trecho jugo leve, porque Jesus, ele falava para as pessoas, hoje a gente precisa estudar para entender um pouco mais do que ele falou, mas naquela época eram palavras que as pessoas conheciam, né? Era o dia a dia da roça, então eles compreendiam, peraí, então quer dizer que o seu jugo é leve? E aí ele vai discorrendo. Então, o que seria, já que agora a gente entendeu um pouquinho mais desse contexto que Jesus quis trazer, né, do que seria o jugo leve, e o jugo leve de Jesus, porque é o jugo leve de Jesus que nós estamos falando. O que seria? E eu achei muito interessante o que a dona Ivone Pereira trouxe. Ela sintetizou de uma forma muito objetiva. O jugo de Jesus é justamente a sua doutrina, o conhecimento e as práticas do bem viver, principalmente os expostos no Sermão da Montanha, que são as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os aflitos, os mansos e pacíficos, os que têm sede de justiça. Então, são todos aqueles trechos que Jesus dá uma verdadeira aula de quais são as condutas, né, que vão nos ajudar na prática, no dia a dia. E ela ainda complementa que, além da doutrina de Jesus, a revelação espírita também estaria dentro desse jugo leve, né? E por que então essas diretrizes, já que esse jugo de Jesus a gente vai entender ali como as diretrizes, as orientações dele, e por que então seria leve? Por quê? Porque na prática os ensinamentos de Jesus, eles são sobre o amor, são sobre a caridade, eles são sobre coisas sutis, coisas leves. E além disso, qual que é a leveza que Jesus tenta trazer aqui nessa passagem no seu evangelho, quando a gente vai estudando um pouco mais da forma como ele olha para nós? É o olhar compassivo de Jesus, né? Embora ele seja o espírito mais evoluído que já esteve aqui nesse planeta, em nenhum momento ele olhava para nós como nos condenando de uma forma, com uma crítica exacerbada. Ele reconhecia as nossas fragilidades, então em muitos trechos ele deixa claro, né, qual que é o nosso passo nesse degrau espiritual, mas em nenhum momento ele vem com aquela mão pesada, ele vem com aquele olhar duro, muito pelo contrário, ele sempre traz um olhar amoroso, esse olhar de leveza. Então, por um lado, ele não ignora, né, as nossas vulnerabilidades, os nossos equívocos que a gente ainda pratica, mas ele traz uma rota, né? Ele desenha uma rota certa. Então, daí, essa leveza, a gente começa a entender o porquê que essa doutrina pode ser leve. E aí, conforme eu vou falando um pouquinho mais para vocês lá para frente, tudo tem muito a ver com a forma como a gente olha. Então, assim, a mensagem de Jesus está aqui, mas a forma como a gente vai tentar compreendê-lo é o que vai realmente fazer toda a diferença, é o que pode trazer essa leveza que ele nos incita, né, a buscar. E quando eu trouxe ali aquela questão da figura do boi e do jugo, né, no sentido literal, vocês se lembram que essa figura, ela traz uma questão de submissão. Não sei se vocês sentem dessa forma, mas pelas minhas leituras e pelo que eu fiquei imaginando da cena, ela traz uma submissão desses bois ao serviço. Será que Jesus, quando usa esse termo do jugo leve, será que ele está querendo em algum momento nos constranger ao evangelho, nos obrigar ao evangelho, como se nós tivéssemos que ser submissos ao evangelho? E como eu disse, né? Cada trecho tem um sentido profundo. Então, é importante a gente traçar uma linha aqui de raciocínio entre essa submissão que muitas vezes a religião vem com esse peso de que a gente precisa estar submisso a uma religião e a questão do livre-arbítrio. E o que seria o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a decisão de cada um, do caminho que cada um decide tomar, de acordo com as suas próprias convicções, de acordo com o seu coração, de acordo com a sua fé. E daí ele traz no trecho: vinde a mim,
Vinde a mim todos os que andais em sofrimento e achais sobrecarregados. Esse vinde a mim é muito precioso e ele traz esse vinde a mim em outros trechos do evangelho dele. Então é algo que quem quiser, venha. É um convite. Esse vinde a mim tem um tom de convite. E essa questão do livre-arbítrio, ela é muito importante da gente compreender e da gente refletir aqui juntos hoje, porque o livre-arbítrio, essa forma de olhar do tempo de cada um, do nosso próprio tempo, ela nos ajuda a não cair em grandes ciladas. A cilada da perfeição apressada, né? Porque nós estamos aqui estudando, lendo, de repente a gente perde um pouquinho esse fio de que cada um tem o seu tempo e que nós estamos no nosso tempo. Respeitar essa questão do tempo de cada um. E essa questão do livre-arbítrio, quando a gente está falando, então, de que Jesus diz, olha, vocês que estão em sofrimento, que se sentem sobrecarregados, se quiserem, venham até mim, que a minha doutrina, os meus ensinamentos podem ser leves, podem te aliviar. E aí faz muito sentido que o livre-arbítrio seja um ponto inicial nesses aspectos de doutrina, que a gente consiga entender a autonomia da vontade nossa e de cada um, dentro do nosso lar, nossos amigos, porque é muito sedutora a ideia de que a gente não obrigue, talvez seja uma palavra muito pesada, mas de que as pessoas sigam o mesmo caminho que o nosso. É muito sedutora essa ideia. Então, se nem Jesus fez isso, ele com toda a leveza, com toda a delicadeza, com toda a sutileza, ele traz, vinde a mim, no seu tempo, no seu livre-arbítrio. Então, o que nós, então, podemos fazer diferente, né? Nada além disso. Então, o tempo, eu achei muito interessante em tudo que eu fui lendo sobre essa passagem, que é algo que não salta aos olhos num primeiro momento, né? Essa questão do livre-arbítrio, quando lê essa passagem. Mas em muitos textos ela vai se aprofundando. E eu fui entendendo por quê? Porque assim, ela realmente é a base, né, pessoal? Da gente entender o nosso tempo, entender que muitas vezes quando a gente ouve sobre um ensinamento de Jesus, uma passagem de Jesus, a gente precisa de um tempo para absorver aquela mensagem. É um tempo para que, como se fosse um véu, né? O orgulho, o egoísmo ainda são traves muito grandes nas nossas vidas, né? De todos nós aqui. Então, o tempo desse véu do orgulho e descendo, né? Cada vez mais a gente ficando sem esse véu do orgulho, é o que vai fazer com que dentro desse livre-arbítrio a gente consiga acessar essa doutrina de Jesus de uma forma mais simples. Ele fala num dos trechos do Evangelho que é sobre enxergarmos as coisas com simplicidade. E muitas vezes é o contrário. A gente complica o que está acontecendo na nossa vida, né? Às vezes são, não negando que sejam desafios, mas são questões que nós complicamos com base no nosso melindre, com base no vitimismo, com base na crítica, com base no orgulho. Quem não, de repente, recebe uma resposta atravessada e ao invés de, puxa vida, né? Talvez a pessoa esteja num mau dia, a pessoa se confundiu, a gente já toma aquilo para si como uma grande ofensa e aquilo desequilibra a gente por dias, meses e você não consegue mais nem olhar para aquela pessoa. Isso são exemplos práticos que acontecem comigo e com cada um de nós aqui, né? Então, esse tempo de maturação, essa forma da gente enxergar com mais simplicidade, sem complicar tanto os nossos problemas, é um ponto especial de alívio que Jesus traz com a doutrina dele, né? E essa questão do livre-arbítrio, um ponto que me chamou bastante atenção e que eu, né, acredito que vale a pena trazer aqui para nós, é que mesmo na seara espírita, né, no ambiente espírita ou nos nossos ambientes de vida pessoal, fica um radar, é preciso que a gente tenha um radar de atenção em todo momento em que a gente começa a se sentir superior aos outros.
Sabe aquele momento em que a gente vê uma pessoa errando e fala, puxa vida, mas como que essa pessoa ainda erra nisso? Isso eu não erro de jeito nenhum, eu não tropeço mais nisso. Aí dá um tempo, a vida, os ciclos da vida vão se modificando e a gente olha e fala, né, realmente, não é tão simples assim e eu ainda posso incorrer nesse erro. Então, toda vez que a gente olha uma pessoa com ar de superioridade ou coloca a nossa religião num tom de superioridade, né, como se fosse, puxa, o espiritismo é a grande luz do mundo e nós acreditamos que seja. Então, o espiritismo é melhor que, né, é melhor porque talvez nós estejamos prestes a cair numa cilada do nosso orgulho. Eu acabo trazendo exemplos de crianças, né? Porque vocês sabem, eu tenho 2 crianças pequenas e acontece muito em casa, né? De, por exemplo, eles começam de repente a competir entre si. Então não é mais sobre uma coisa sua ser boa ou não, é de ser melhor que a do outro. E esse é um comportamento infantil. Para eles faz todo sentido. Mas nós, ainda que sejamos espíritos iniciantes, né, que estejamos aprendendo, é importante que a gente ligue esse radar para não cometer esses erros infantis, né, de a todo momento estar comparando a nossa doutrina de Jesus, os nossos posicionamentos como melhores ou piores dos outros. E daí a gente vai entendendo a leveza de Jesus, o porquê que ele foi trazendo esse tom de leveza, o porquê que a doutrina dele é leve. Porque esses tons que eu estou trazendo aqui não são reflexões que eu sozinha tive, né? Não, foram reflexões que nós temos no Evangelho. São reflexões, são ensinamentos de Jesus, então são olhares de Jesus. E isso facilita ou não facilita a nossa vida, né? No momento em que a gente está ali prestes a cair numa cilada, de começar a se comparar com uma pessoa, ou de querer que aquele irmão pense como você, fica ou não fica mais leve no momento em que eu paro e falo, peraí, tenho livre-arbítrio nessa história toda. Então, para tudo, deixa eu lembrar que cada um tem o seu tempo, eu tenho o meu tempo, e se Jesus, que é Jesus, disse que é importante respeitar o tempo de cada um, façamos o mesmo. E aí, dentro desse ponto, né, que a passagem traz, a gente ficar atento à nossa presunção, ao nosso orgulho, eu encontrei uma frase de Paulo que eu achei muito, muito bacana. Eu não podia deixar de citar Paulo, que é a seguinte: e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Então, quer dizer, né, naquele momento em que eu acho que sei muita coisa, pera lá, acho que eu ainda não sei do jeito que eu deveria saber, né? É importante. Então, todo esse fio condutor, pessoal, esse raciocínio, né? Eu estou trazendo aqui para uma parte mais racional, da gente buscar entender o porquê desse vinde a mim, quando Jesus coloca dessa forma, tem um sentido, é para nos chamar a atenção na nossa vida cotidiana para essa necessidade do livre-arbítrio, para que essa doutrina seja leve, para que não seja algo imposto, para que a gente não se sinta como aqueles bois lá do começo da palestra, né? Como se a gente tivesse obrigado a carregar uma doutrina, a carregar e pôr em prática os ensinamentos de Jesus. Não, somos todos seres com autonomia, mas que sabemos que seguindo os ensinamentos de Jesus, os nossos caminhos vão ser mais leves. Você pode não seguir? Pode não seguir. Muitas vezes nós mesmos acabamos na prática não seguindo? Sim, muitas vezes nós não seguimos na prática. Mas nós vemos o resultado disso. Nós vemos o sofrimento, né? Quando a gente olha uma questão sob o viés de Jesus, com a lente de Jesus, sentindo aquilo no coração, é ou não é completamente diferente do que quando eu olho uma situação ali nua e crua, né, na vida, com todos os pesos que vêm. E eu achei interessante como as coisas também se complementam, trazer aquela frase que está no início, logo no prefácio do Livro dos Espíritos, que Kardec trouxe, que é o seguinte: só é inabalável a fé que pode enfrentar face a face a razão, em todas as épocas da humanidade.
Então, o que essa frase tem a ver com tudo isso? Tem a ver que se eu tenho a minha fé associada com a razão e com o verdadeiro sentir de tudo isso, ela é inabalável. E aí ela pode encarar face a face qualquer época da humanidade. Então é esse o convite, para que a gente, dentro dessa nossa autonomia de vontade, a gente busque o Evangelho de Jesus de uma maneira leve, né? E é interessante também, quando ele fala, né, esse vinde a mim, todos os que andai em sofrimento e vos achais sobrecarregados. Do que ele está falando, senão dos nossos sofrimentos diários, né? Da perda de um ente querido, de um momento financeiro difícil, onde, né, no começo, até a imagem do vídeo, né, o vídeo fala sobre isso. Na prática, como é difícil? Os boletos chegam, não é verdade? Os boletos chegam e como é difícil muitas vezes numa época de crise do país, em que você fala como eu vou fazer o pagamento, como eu vou honrar minhas despesas. Isso traz uma inquietude para a gente, isso é um sofrimento. Na prática, nós ainda sentimos como sofrimento. A ideia é que não seja, né? Jesus, os ensinamentos de Jesus, quando sentidos por nós de verdade, nós não vamos sentir esse peso. Mas hoje em dia, é sofrimento um emprego que não veio, é sofrimento um parente que nos trata mal, é sofrimento um parente difícil, é sofrimento uma infidelidade, um momento de nos sentirmos traídos. Tudo isso é o sofrimento. Então, eu convido cada um de vocês a pensar de uma forma mais próxima essas passagens de Jesus. Sofrimento não é só aquela situação em que a gente está completamente desequilibrado, em que tudo está perdido. Não, são os sofrimentos cotidianos. E são esses sofrimentos que Jesus nos convida a olhar de uma forma diferente. De novo, ele nos convida a olhar de uma forma leve. E também quando ele traz esse ponto de quando nós nos acharmos sobrecarregados, é muito interessante esse termo que ele usa, porque sobrecarregado tem a ver com estarmos carregando um peso maior do que nós achamos que podemos carregar. E aí, de novo, entra para a questão do boi, né? Carregando algo muito pesado. E ele vem e fala, não precisa ser tão pesado assim. Não estou dizendo que não é um sofrimento. É isso, não se trata de negarmos as emoções, de vivermos num mundo de poliana, né? De que não, tá tudo certo, todos são bons, né? Todos os políticos são honestos, o trânsito é tranquilo, nossa, meu vizinho é um amor. Não é isso, não é vivermos na fantasia, mas é tirarmos o peso do que está difícil, porque ele não nega que esteja difícil, né? Estamos num momento de transição planetária, como em muitas palestras já foi dito aqui. É um momento em que nós estamos sendo convidados a olhar para esses nossos desequilíbrios. A de uma vez por todas olhar e falar, bom, isso aqui eu não quero mais para mim. Dessa forma eu não aceito mais. E como fazer isso se a gente nega que esteja sofrendo? Então é preciso que a gente se conscientize dos nossos sofrimentos. Mas a forma como vamos olhar para esse sofrimento, se nós olharmos com as orientações, com as diretrizes, como se fosse uma lupa, né? Como se a gente pudesse ter uma lupa amorosa com o olhar de Jesus, as coisas realmente vão ficando mais leves. E é esse o convite de Jesus, que sob o seu amparo, sob a sua proteção, as suas orientações, a gente possa nos libertar de velhos hábitos, libertar de velhos costumes. Porque não é sobre o que é seguir a doutrina de Jesus, que é esse o convite, né? O convite do trecho é, vinde a mim, venha até mim, siga os meus ensinamentos. Mas o que é seguir os ensinamentos de Jesus, se não mudar os velhos hábitos? Por isso que o convite logo no início da palestra, para que a gente ouvisse através da razão, né? De uma forma também intelectual, mas ouvíssemos com o coração, porque primeiro a gente entende intelectualmente e depois a gente passa isso para o coração. E no momento em que a gente consegue realmente viver o evangelho, ou
trechos do Evangelho, né? Sejamos realistas aqui, eu consigo mudar hábitos, eu consigo mudar posicionamentos. Então, num momento em que, por exemplo, eu estou sendo supostamente enganado, eu estou sendo, vamos supor, a gente está numa situação do trabalho ou com um funcionário da casa, em que eu percebo que as coisas não estão sendo boas, que eles estão me levando a sofrimento, que eu estou sendo traído, estou sendo enganado. Como que eu vou olhar tudo isso? Eu vou usar qual lente, né? Eu vou mudar o que dentro de mim? Porque até esses dias a gente teve uma situação em casa que foi muito especial para a gente, em que a gente teve um pequeno golpe, né? Assim, estávamos achando que estávamos sendo vítimas de algum golpe, e aí em algum momento a gente parou e falou assim, mas espera aí, isso foi real, foi pelo coração, e não sentimos isso tantas outras vezes na vida, então por isso que marcou, né? A gente parou e falou assim, mas espera aí, tudo bem se eu tiver um prejuízo financeiro nesse sentido, eu fiz tudo certo, e infelizmente talvez aquela pessoa esteja iludido, esteja enganado, esteja sendo levado por outras pessoas a fazer daquela forma. Então tá tudo bem. No momento em que a gente sentiu isso, veio uma paz de espírito, veio um sentimento tão maravilhoso, porque foi isso. A lupa que a gente conseguiu usar naquela situação foi uma lupa do olhar de Jesus, do olhar amoroso, do olhar de não julgar, do olhar de não precipitar as coisas. Então é muito bom quando a gente consegue e vê que consegue agir isso em alguns instantes. Quer dizer, a gente tem força, todos nós temos força para levar isso em outras esferas da vida. É que isso, na verdade, é um desafio. Infelizmente, nosso degrau evolutivo, a gente não consegue aplicar isso a todo tempo. Mas quando a gente consegue aplicar, é uma sensação de libertação tão grande que você fala, bom, esse é o caminho certo. Com essa lente que eu preciso olhar todos os aspectos da minha vida. E isso vem através de mudança, né? Percebem que nessa situação que eu trouxe aqui como exemplo, eu não tive uma mudança do outro. Eu precisei ter uma mudança minha, na minha compreensão, no meu comportamento, no meu hábito. Então, é sobre nós. Aqui, eu sempre me lembro em algumas palestras de ouvir isso, que quando a gente está ouvindo uma palestra, é sempre sobre nós. Nunca é sobre o outro que deveria estar ouvindo a palestra. É sobre nós. Nós que aqui estamos é que precisamos ouvir o que está sendo dito. Então, é nesse sentido trazer a lente para nós, né? Não pensar, olha, eu acho que o meu marido precisava estar ouvindo isso. Nossa, ele tinha que estar ouvindo isso. Se ele não está aqui, é porque é você mesmo que tem que ouvir. É esse o ponto. Então, essas mudanças de padrões, essas mudanças de hábitos, são realmente saltos evolutivos na nossa vida. E além dessa mudança de padrão e de hábitos, um ponto que eu gostaria de trazer aqui, e que para mim traz essa leveza da doutrina, a leveza do evangelho, é o fato de que as orientações, as diretrizes de Jesus, o momento em que ele explica profundamente o que é ser manso e pacífico, o que é cada uma das bem-aventuranças, isso faz com que a gente mude a nossa frequência vibratória. Então, trazendo aqui um pouco mais para o espiritismo agora, né? Que infelizmente eu não vou conseguir trazer esse ponto, né, do Consolador prometido hoje por conta do tempo, né? Não era nem a intenção, mas a todo momento a doutrina espírita como uma continuidade do Evangelho de Jesus. E o que a doutrina espírita, também nessa toada de leveza, do jugo ser leve, da doutrina espírita ser leve para nós, sem repetir tudo que eu acabei de dizer, o que também ela pode acrescentar? A questão da frequência vibratória. Que a doutrina, o Livro dos Espíritos, Kardec, traz de uma forma muito técnica que a frequência dos nossos pensamentos, e isso é a frequência vibratória, ela faz com que eu mude a minha percepção. Então, tem um ponto que eu achei interessante, a forma como eles colocam, que é o seguinte: através da frequência vibratória, nós podemos avançar para regiões mentais e espirituais diferentes.
Então, no momento em que eu consigo mudar a minha frequência, eu consigo atingir dimensões de entendimento diferenciadas, né? Eu consigo, aquela lupa que eu trouxe em outros momentos da palestra, não só com conhecimento técnico, como com conhecimento no coração, eu consigo mudar a minha frequência vibratória. Porque se eu estou numa frequência vibratória, por exemplo, de raiva, de julgamento, de tristeza profunda, de rebeldia, de várias outras coisas que a gente sabe que permeiam aí o nosso caminho. Se eu estou nessa frequência, com o que eu vou me compatibilizar? Com isso, com espíritos que vão vir, esses espíritos nessa mesma frequência, eles vão nos ajudar a mudar os hábitos, eles vão nos ajudar a mudar a nossa reação diante dos acontecimentos? Não. Então, é importante também que para essa mudança de postura nossa, para que esse jugo seja mais leve, que a gente consiga mudar o nosso padrão vibratório, né? E aí, como mudar o padrão vibratório? Primeiro, são várias ferramentas que a gente tem. Então, a gente tem as ferramentas do estudo. Primeiro, a mente, né? Intelectualmente, eu conhecer o Evangelho de Jesus. Depois, trazer isso para o coração, através de músicas, através de conversas edificantes. Então, escolher com quem que eu vou me relacionar no momento de raiva. Eu vou ligar para aquele amigo que vai ficar colocando fogo na discussão? Ou eu vou tentar buscar uma pessoa que vai elevar o meu padrão vibratório? Vai mudar? Então, por exemplo, a gente tem um acolhimento fraterno aqui na casa. Eu estou com uma dificuldade, eu estou passando por um momento difícil. Puxa, é uma ferramenta que nós temos aqui. Buscar um olhar diferente, isso vai elevar. Vocês entendem como é físico, né? A gente está falando aqui de ciência. Muda o padrão vibratório. E aí, no momento que eu mudo o padrão vibratório, eu consigo enxergar, eu consigo sentir as coisas de uma forma diferenciada. Então, eu pensei até, Diego, de repente levar para o grupo da casa do WhatsApp. Bem hoje chegou até mim um vídeo muito interessante sobre isso. Eu falei, puxa vida, eu escrevi sobre frequência vibratória e aí foi um vídeo muito legal, que é um vídeo de uma médica cientista. Ela não é ligada a questão nenhuma da espiritualidade, mas ela vai provar que algumas vibrações de sons modificam as células do nosso corpo. Então, ela vai mostrando, tem uma tomografia ali, e aí tem uma célula de infecção. Aí, algumas frequências de som são capazes de dissolver essa célula. E ela faz todo um estudo científico sobre o poder das vibrações impactando o nosso corpo físico. E é nada mais do que a gente está falando aqui, né? O poder das vibrações, as vibrações são frequências, como existe a frequência do som, como existe a frequência de tantas outras coisas na vida, cada coisa tem uma frequência, isso é capaz de alterar o nosso sentimento, a nossa postura. Então, olhar para essa questão de frequência vibratória é muito importante. O que a gente está lendo, o que a gente está assistindo, do que a gente está se alimentando, isso tudo faz diferença, né? Então, toda essa forma de pensar em como colocar em prática a doutrina de Jesus, pensando aqui na nossa vida cotidiana, é trazer essa leveza, porque se a gente olhar de uma forma, e de novo, né, como eu comecei, a forma como a gente vai olhar para esse evangelho, no momento em que eu olho para aquelas passagens e vejo, nossa, mas isso está muito distante de mim, eu não consigo chegar nem perto disso. A gente tem o olhar compassivo de Jesus para as pessoas daquela época, que ele falava com toda aquela amorosidade, que cada um de nós tem o nosso tempo, tá tudo certo, estamos no nosso tempo certo. Então, que a gente possa aprofundar o nosso olhar sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre as relações, para que a gente, nos momentos de desespero, quando chegar, eu não sei se alguém está vivendo um momento desse agora, ou se em algum momento chegar um momento de desespero, de solidão profunda, que a gente lembre dessa passagem de Jesus, que pode ser mais leve. Pode ser mais leve. É só, entre aspas, buscarmos ferramentas. E hoje nós temos essa rota
Nós temos essas ferramentas e eu gostaria de encerrar aqui a palestra com uma frase que, falando desses momentos, né, de desespero, há 12 anos atrás eu vivi um momento muito desafiador da minha vida, que eu sofri um acidente muito grave. Então, fisicamente, eu sofri muito. E meu pai desencarnou nesse acidente, inclusive. Então, teve, embora espírita já naquela época, a perda física de um ente querido é um desafio, e ainda somada às dores físicas muito grandes. E eu me lembro que eu não conseguia nem ler, porque eu não podia mexer os braços, mexer a cabeça. E a primeira frase que eu ouvi, que me fez pensar, é a seguinte: é uma frase de Carlos Drummond de Andrade, que é a seguinte: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, que a gente olhe para as nossas dores, não negando que elas estejam ali, mas tentando fazer com que elas nos abatam cada vez menos, que a gente busque essa força no Evangelho e que os mentores de cada um de nós nos guiem em todo esse trabalho. Gente, muito obrigada. Boa noite, irmãos. Em primeiro lugar, vamos agradecer a nossa irmã Flávia pelos ensinamentos que ela nos trouxe aqui hoje, de muito valor. E essa oração de hoje, eu gostaria de dedicar aos nossos irmãos que desencarnaram nesse acidente aéreo, nessa última sexta-feira, e especialmente a Humberto de Campos Alencar e Silva, o copiloto, que é meu amigo de infância, um amigo de toda a vida, uma pessoa muito querida, um pai, um cristão, uma pessoa que vai fazer muita falta, uma pessoa muito boa. Então vamos orar e mandar nossas melhores vibrações para esses nossos irmãos. Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se estenda sobre os espíritos desencarnados nessa última sexta-feira, no acidente aéreo que vitimou 62 almas. Que o seu auxílio também se estenda sobre os familiares e amigos desses irmãos que retornaram à pátria espiritual, reconfortando e dando alento nesse momento de luto. Que a espiritualidade amiga e seus mentores intuam aqueles que sofrem pela perda de seus entes queridos, para que compreendam que devem nutrir boas lembranças, mas precisam tentar não sofrer de forma demasiada, pois sabemos que isso prolonga a perturbação dos desencarnados, atrasando sua reacomodação ao plano espiritual. Pai, que nossas vibrações, amplificadas pela espiritualidade amiga e carregadas pela vossa piedade, possam trazer algum conforto para nossos irmãos que desencarnaram, e que a perturbação do desencarne seja aliviada o mais breve possível, com auxílio de nossas vibrações e orações e dos tratamentos recebidos no plano espiritual. Que com essas vibrações seja levada uma luz aos desencarnados que ainda não se deram conta de sua situação, que os que são desditosos encontrem a regeneração e que os que estão em luto por esses nossos irmãos, ainda aqui encarnados, encontrem a paz e a consciência de que a morte não existe, de que o espírito é imortal e que a morte nada mais é que alijar-se da vestimenta do corpo para retornar ao nosso verdadeiro lar, a pátria espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos agora aguardar o momento do passe em silêncio, vibrando pelos nossos irmãos e vibrando pelo nosso planeta.